Bom dia, meus amores. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo de química. E eu espero que esteja tudo bem com vocês, com as famílias de vocês e que os estudos também estejam em dia, né, gente? Que nós não podemos nos esquecer disso, tá? Então, aquela primeira parte da matéria nós já finalizamos, que são os fenômenos naturais, impactos ambientais, falamos, fizemos as atividades do portal, fizemos as atividades da apostila, beleza, finalizamos. Eu e a Cristiane fizemos uma alteração no horário lá, ela deu início a plantas e eu vou continuar o que ela falou. Se eu falar alguma coisa que a Cristiane já falou com vocês, não tem problema. Uma vai complementar a aula da outra, tá bem? Nós vamos entrar agora em plantas. Então, plantas, nós vamos falar dos órgãos vegetativos e dos órgãos reprodutivos. Então, eu acredito que a Cristiane já tenha começado os vegetativos, mas eu vou fazer uma passagem pelos vegetativos hoje, tá? Nós vamos fazer algumas atividades e depois nós vamos entrar nos órgãos reprodutivos, que demoram mais um tempo, que são mais interessantes da gente trabalhar. Então, hoje nós vamos falar dos órgãos vegetativos. São aqueles órgãos responsáveis por manter a plantinha viva. Então, o que é necessário para manter essa plantinha viva? Então, a tia preparou uma aula para vocês aqui no PowerPoint, que a gente vai compartilhar agora. Me sigam aí, por favor. Vamos juntos. Então, olha lá. Estamos aqui. Opa, volta. Órgãos vegetativos e reprodutivos das plantas. Qualquer dúvida, depois vocês podem postar, gente, nos comentários, podem mandar no grupo, tá? Que eu respondo. Então, vamos lá. Assim como os animais, os vegetais também possuem órgãos, denominados órgãos vegetais, que quais são? São esses responsáveis por dar vida para o vegetal. Raiz, caule, folhas e flores, ok? Cada uma dessas estruturas possui a sua função específica e diversas formas possíveis. Os órgãos das plantas são divididos em vegetativos e reprodutivos. Então, um é responsável pela planta ficar viva e o outro é responsável, os outros são responsáveis pela capacidade dela de se reproduzir. Os vegetativos são essenciais para o desenvolvimento da planta, sendo eles a raiz, o caule e as folhas. Os reprodutivos, que são a flor, o fruto e a semente, servem para a reprodução da planta. Aí eu coloquei um desenho, olha só. Esse desenho ele mostra as raízes, olha lá, você vê claramente uma raiz principal, que é a mais grossa, e você tem raízes secundárias. Existem plantas que têm esse formato. A gente vai falar de outras plantas onde não é possível identificar essa raiz principal. Também existem. Temos o caule, que é onde se encontram os tecidos condutores. Olha aí, na figura parece como se ele tivesse feito um corte no caule e ele está mostrando por dentro os tecidos condutores. Esse caule, ele vai até lá na ponta, que é o ponto mais alto dele, que é o que a gente chama de ápice caulinar. Então, é o máximo do caule, o mais alto. E nós temos as folhas, tá? Então, são os órgãos vegetativos. Vamos falar especificamente da raiz. A raiz é um órgão vegetal, geralmente subterrâneo. Pode não ser? Pode não ser subterrâneo, vamos falar também. E ela tem as seguintes funções. Então, primeiro, fixar a planta no solo, é a principal função dela. Absorver e conduzir a seiva. A gente sabe que a seiva é que é responsável pela manutenção da vida da planta. Então, essa raiz é que vai absorver a seiva do solo e conduzir ela para o caule, tá? A raiz é que vai levar do solo para o caule. E ela vai armazenar substância de reserva. Então, ela vai armazenar essa seiva para ir liberando aos poucos para o caule.
Aí, gente, nós temos tipos diferentes de raízes. 2 tipos básicos. Quais são? Ó, a raiz pivotante, que é aquele que a gente viu naquele desenho lá, ó. Apresenta uma raiz principal que pode ser vista e identificada claramente. Então, essa raiz pivotante. Você vai ver de cara a raiz principal e pode ser que tenha as secundárias. A raiz fasciculada é aquela onde não aparece a raiz principal. E os ramos radiculares são muito parecidos. Você não consegue identificar um diferente do outro. Além de ser subterrâneas, olha só, elas podem ser também aéreas e podem ser aquáticas. Depende do habitat onde a plantinha está. Então, coloquei aqui para vocês as figuras. Olha, a primeira raiz, olha, é a raiz pivotante. Você está vendo a raiz principal e tem um monte de outras saindo, partindo dela, que são mais fininhas, por isso são chamadas secundárias. No segundo caso, olha lá, você tem a raiz fasciculada. Você tem um bolo de raízes, todas emboladas, literalmente, onde você não consegue identificar uma maior, outra menor, não. São todas parecidas entre si. Continuando. Agora a gente vai falar do caule. Quem é o caule? Ó, o caule exerce as funções de sustentar e conectar as folhas, flores, ramos e frutos, além de conduzir água e sais minerais, podendo ainda realizar reservas de substâncias e energia. Então, o caule é que vai levar a seiva lá da raiz até nas folhinhas. Então, ele é o caminho do alimento lá da raiz até nas folhas, nas flores, nos ramos e nos frutos. Ele tem uma função primordial. E a gente também pode dividir os tipos de caule. Olha lá, existem diferentes tipos de caules que estão classificados em 3 grandes grupos. A gente sabe que a diversidade das plantas é muito grande. Então, nós temos plantas muito diferentes. O que eles fizeram? Agruparam essas plantas em 3 grandes grupos, que são os caules aéreos, subterrâneos e aquáticos. Então, os aéreos são aqueles que estão em contato direto com o ar. São os que a gente mais conhece, né, gente? Com o ar atmosférico, podendo ser do tipo tronco, haste, estipe, rastejantes ou trepadores. Aí na sua casa, com certeza, deve ter plantinhas. Depois dessa aula, você vai pegar as plantinhas que tem aí na sua casa e vai identificar o tipo de raiz, se for possível ver a raiz dessa planta, porque tem raízes subterrâneas que você não vai conseguir ver. Não vai lá desenterrar a plantinha da sua mãe para poder ver a raiz, não. Se for possível ver, você vai poder identificar. Você tem os tipos de caule, olha só. Então, os aéreos são o tronco, que são as árvores que a gente vê, o tronco delas. Haste é aquele mais fininho, estipe também, os rastejantes são aqueles em que o tronco todinho está em contato com o solo. Os trepadores, a sua mãe vai poder identificar para você as plantinhas trepadoras, que a gente chama também de trepadeiras, são aquelas que sobem paredes, sobem a própria planta, elas escalam caminhos. Os caules subterrâneos estão localizados sob o solo, abaixo do solo. Quais são eles? A gente já falou deles quando nós falamos lá do nitrogênio. São aqueles que armazenam nitrogênio porque eles são subterrâneos. Olha, são os rizomas, os tubérculos e os bulbos. E os caules aquáticos, que são aqueles capazes de absorver água através da epiderme, da camada de fora dele. Então, olha os exemplos que a tia colocou. Ó, a árvore, a gente consegue identificar o tronco. Olha, as flores, geralmente, as que são mais fininhos, são a haste. O rizoma, olha lá, que é aquele que é dado por baixo da terra, batata doce, né? A batata baroa,
a mandioca, que dão de baixo, são subterrâneos. E os aquáticos, olha lá, são aqueles que absorvem água. Beleza? Então, tem muitos outros exemplos, gente. Aqui são só alguns. As folhas agora, ó, as folhas são os órgãos vegetativos capazes de absorver gases e luz solar e realizar a fotossíntese. Então, as folhas, elas obtêm a energia que precisam o alimento que precisam através da fotossíntese. A gente sabe que para ter fotossíntese, ela precisa ter o pigmentozinho verde, que é a clorofila, e ela precisa do contato da luz solar, certo? Existem algumas plantas que não possuem folhas, como os cactos e as briófitas. E como que é a estrutura das folhas? Olha lá. Depois a gente vai falar especificamente das briófitas, das pteridófitas, das classes, das famílias das plantas, tá? Geralmente uma folha, ela é composta pelas seguintes estruturas. Então prestem bastante atenção. O limbo é a lâmina da folha, onde são encontrados os pequenos orifícios, são aquelas ranhuras das folhas, denominados estômatos. Esses estômatos é que são responsáveis pelas trocas gasosas com o meio ambiente. Quando nós estudamos o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono, nós falamos o quê? Que enquanto o ser humano absorve oxigênio e libera gás carbônico no processo da respiração, as plantas fazem o contrário. Elas absorvem gás carbônico e liberam oxigênio. Essa troca gasosa que no ser humano é feita lá no pulmão, nas plantas é feita onde? Nos estômatos, que ficam no limbo, nas ranhuras das folhas, ok? O pecíolo, olha, possui a função de fixar a folha ao caule e ao ramo. Tem a folhinha que é fixada direto no caule e tem a folhinha que faz parte de um ramo. Então, o pecíolo é que faz essa ligação da folhinha, ou com o caule ou com o ramo. E a bainha, olha lá, é a parte mais dilatada da base do pecíolo. Então, é a parte mais gordinha do pecíolo. É o local em que a folha se prende ao caule. Então, a tia fez um desenho. Olha lá, vamos ver pelo desenho, é mais fácil da gente entender. Ó, a folha, então é essa verdinha aqui, acompanha meu cursor. Você tem as ranhuras da folha, olha lá. Essa parte toda é o limbo. As ranhuras é o que nós falamos que são os estômatos, onde ocorrem as trocas gasosas. Temos a nervura principal, as nervuras secundárias. Aqui nós temos o pecíolo. Olha, o pecíolo é esse cabinho aqui, ó, que liga a folha no caule. E aqui, onde a gente tem a parte mais gordinha do pecíolo, olha, onde ele cola mesmo no caule, é o que nós chamamos de bainha. A estípula é essa folhinha que pode dar mais separadinha aqui, ó. Tá? Ela pode ocorrer ou não na planta. Assim como raízes e caules, as folhas também podem se adaptar para desempenhar outras funções no vegetal. Que funções? Olha, como por exemplo, a defesa com a formação de espinhos e produção de substâncias tóxicas. Então, espinhos na planta, gente, nada mais é do que uma forma da planta se defender. Pode usar também como armazenamento de água, que é o caso das suculentas. As suculentas você não precisa aguar sempre, por quê? Porque as folhas
fazem o armazenamento da água que ela precisa. Pode desempenhar também a função de capturar insetos, que ocorre no caso das plantas carnívoras. Podem fornecer abrigo para animais como formigas e pequenos insetos, ou não existirem para evitar a perda de água pelo vegetal. Olha só, a folha pode simplesmente não existir. Para quê? Nas áreas mais áridas, onde a água é muito escassa, o vegetal pode simplesmente não ter folha. Para quê? Para que não ocorra essa perda de água através da folha. Então, olha só, aqui a gente finaliza essa parte de órgãos vegetativos, tá? Então, órgãos vegetativos, vocês vão dar mais uma lida, assistir essa aula mais uma vez, e eu vou disponibilizar para vocês atividades em cima do que foi falado aqui. Combinado? Então, beijo grande. Para hoje, a mensagem era essa. Fiquem com Deus.